A paz do Senhor, amados irmãos, hoje eu tenho mais uma obra que chama-se A Graça Salvadora. Então nós temos aqui feita em dois planos, o primeiro e o segundo. O que é que eu quis demonstrar com esta obra? Quando Cristo morreu, todo mundo conhece a história de Cristo. Nós vamos buscar lá em Mateus, capítulo 26, 27 e a sua ressurreição em 28. O que é que eu quero explicar aqui para você? Dizer que Cristo morreu, ele começou seu sofrimento, vamos dizer assim, a hora sexta e veio a falecer na hora nona. Então, o que é que eu quis demonstrar aqui para você? Os peixes, eles representam a humanidade. Que Cristo, ele morreu para salvar não só a mim e a você, mas toda a humanidade. E no momento que Cristo faleceu, houve uma escuridão na terra. Então, essa escuridão que eu estou demonstrando aqui para você, essa hora aqui é exatamente a hora mais alta onde o céu se encontra. Vamos dizer assim, que seria o nosso meio-dia. Então, tudo escureceu e quando chegou às 9 horas, a terra tremeu. Então, nós vamos falar um pouco do que Cristo representa para nós no momento pelo qual ele passou durante seu sofrimento na cruz do Calvário. Nós temos aqui a obra intitulada A Graça Salvadora de Cristo Jesus. Então, o que nós temos a falar a respeito desse poder que teve a morte de Cristo? Sua crucificação ocorreu no período de 30 a 33 depois de Cristo, que os cristãos acreditavam que ele seria o Filho do Deus vivo, como também seria o Messias, pelo qual ele foi julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos. Então, Jesus ele foi muito mais além, devido ao poder que ele tem. Então, o que ele fez para nos salvar? Ele foi elevado à cruz do Calvário. Ele tinha uma missão que foi dada pelo Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que ele veio resgatar a humanidade, levando a você a viver em uma vida cristã e vitoriosa. E o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra a respeito disso? Nós temos em capítulo 26 e 27 do livro de Mateus, nós temos a crucificação de Jesus. Aí eu vou te explicar por que Jesus foi crucificado. Olha, a palavra de Deus no capítulo 26, olha, preste bem atenção nesse momento que está ocorrendo, que está parecendo muito como se fosse os dias atuais. Então, no capítulo 26, se relata que Jesus ele foi condenado pelo crime de blasfêmia. Você sabe o que é uma blasfêmia? Blasfêmia é uma palavra ofensiva a uma divindade. É um insulto a uma religião ou a tudo que é considerado sagrado. É a difamação do nome de um Deus. Blasfêmia é também uma palavra de auto-injurioso contra qualquer pessoa, a qualquer coisa que é respeitável. Então, Jesus, ele foi condenado por crime de blasfêmia. E ele por ter dito que ele era o Filho de Deus, né? Então, à época, a lei de Moisés, não havia condenação que você fosse condenado à morte por crime de blasfêmia. Mas, nesse caso, os judeus eles foram recorrer ao governo romano para que Jesus pudesse ser executado. E o que aconteceu? Como não foi possível, eles pediram autorização de Roma para que ele pudesse ser crucificado. E depois, o que aconteceu? Já no capítulo 27, os judeus mudaram a acusação de Jesus. Antes, era uma acusação de blasfêmia, por ele ter dito que era
filho de Deus. Agora, a acusação é outra. Os judeus mudaram essa acusação quando levaram Jesus até Pilatos. Então, eles acusaram que Jesus ele estava alegando de ser o rei dos judeus. Então, quem era rei naquela época era só aquele mandatário. Então, como Jesus infringiu as leis romanas, então ele foi punido de morte, considerado por ser traidor do governo romano. Você entendeu essa diferença da blasfêmia e da condenação de morte? Então, Jesus ele foi crucificado. Quando ele foi crucificado, ele tinha apenas a idade de 33 anos, muito jovem ainda, e ele passou por um sofrimento terrível que nenhum ser humano nesta terra foi capaz de sofrer tanto quanto ele. Foi uma morte assim tremenda e espiritual. Então, quando ele foi inclusive torturado, crucificado, então ele tomou sobre si os nossos pecados, os pecados da humanidade, doença, dores e maldição. É o que eu estou representando aqui nesse quadro, aqui através desses peixes. Esses peixes representam a humanidade. Ele quis trazer o quê com a crucificação? A salvação a todos, a mim e a você. Então, quando ele chegou lá no Getsemane, lá quando ele foi crucificado, como está descrito lá no livro de Mateus, no versículo 27, é o 42 e o 43, então ele foi realmente muito humilhado. Então, durante essa humilhação dele, ele passou por esse sofrimento, essa agonia muito grande. Então, no versículo 40, Jesus ele passou por uma humilhação e zombaria, porque ele permitiu, com a graça do Deus Altíssimo, que ele fosse crucificado. E o que o povo dizia para ele, porque ele estava ali crucificado? Eles diziam assim para ele: tu que destrói o templo em 3 dias, o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Então, isso é uma zombaria. Continuando no versículo 42, diz, olha o que o povo diz. Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creamos nele. Olha, esse tipo de zombaria. Ainda temos um outro, que está no versículo 43, que o povo dizia: confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse, eu sou filho de Deus. Então você viu toda essa zombaria. E o que você pode tirar de tudo isso? Que ele teve uma morte dolorosa. Ele recebeu sobre si uma coroa de espinho que feriu toda a sua pele. Eu imagino a dor que ele não sentiu. Então, o clamor por sua morte da multidão perante Pilatos foi visível, porque o povo preferiu que ele fosse submetido à morte e não aquele ladrão. Então, o fardo solitário que ele caminhou durante esse período até chegar ao Calvário também foi difícil. Ele teve uma terrível dor que sentiu quando os grandes pregos entravam em suas mãos e em seus pés também. Ele foi torturado severamente e seu corpo sofreu muito ao ser erguido em um madeiro. Olha lá onde que ele está lá em cima. Tudo isso para trazer para você e a mim a salvação.